Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa. Olha aí, hein? Sextou, meus amigos! Olha que coisa maravilhosa. Vamos iniciar os trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem, tá? Tivemos uma rodada curtinha, foram apenas 4 jogos nessa quinta-feira, então vamos aqui passar pelo que de melhor aconteceu em cada um deles. Antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. E ó, comenta aqui. O que você vai fazer hoje, seu malandrinho? O que você vai fazer? Vai sair? Vai ficar em casa? Comenta aqui, que eu quero saber qual será a sua peripécia nessa sexta-feira, seu malandro. Vamos lá! Começando aqui com a vitória do Orlando Magic para cima do Denver Nuggets, né? O Orlando surpreendeu e venceu por 115-104, né? O Magic foi muito bem no segundo período, muito por conta do banco, né? O banco do Orlando entregou 24 pontos e muito graças ao bom desempenho dos reservas, o Orlando conseguiu ir para o intervalo com uma boa vantagem. No segundo tempo, apesar do Aaron Gordon e do Jokic tendo um excelente volume de jogo, né? O Aaron Gordon meteu 19 pontos e o Jokic meteu 22, o Denver não conseguiu, né, empatar, não conseguiu buscar o placar, muito por conta do péssimo desempenho do restante do time. Se a gente for tirar a pontuação do Gordon e do Jokic, o Denver entregou somente 8 pontos e ficou 4 de 13 no field goal. Então o Denver só teve o Gordon e o Jokic produzindo. Isso acabou impedindo com que o Denver buscasse o placar, porque o coletivo do Magic foi muito bem, cara. Foi realmente muito bem e conseguiu segurar a vantagem até o final, né? O Orlando garantiu sua 23ª vitória, está a apenas 3 vitórias de entrar na zona do play-in, e Denver teve sua 18ª derrota, mas ainda tá bem tranquilo ali no topo da Conferência Oeste. Destaques da partida: pelo lado do Denver, cabe destacar o Aaron Gordon, que meteu 37 pontos e 13 rebotes. E pelo lado do Magic, o Cole Anthony foi o grande líder da segunda unidade e meteu 17 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Inclusive, baita temporada do Cole Anthony, hein? Tá jogando muita bola o Cole Anthony, sendo um dos principais reservas dessa temporada. Tô gostando muito dele. A Atlanta Hawks encarou o Phoenix Suns, que ainda não teve Kevin Durant, e a Atlanta conseguiu vencer por 116-107. Bom, o Phoenix teve um primeiro período bem ruim, principalmente no ataque, né? O time não conseguiu funcionar no perímetro. O Phoenix chutou apenas 1 de 8 para 3 pontos e defensivamente sofreu demais com o Trae Young, que teve uma ótima produção. Foram 11 pontos para o nosso calvo favorito. E isso fez com que a Atlanta abrisse logo de cara 14 pontos de vantagem. No segundo período, o Phoenix deu uma melhoradinha, mas a Atlanta conseguiu conservar a sua vantagem e foi para o intervalo bem tranquilinho. No terceiro período, o Trae teve um excelente volume de jogo, foram 12 pontos para o Trae só no terceiro período, e basicamente ele matou o jogo ali, porque com seus 12 pontos e uma boa atuação defensiva, a Atlanta conseguiu abrir 23 pontos de vantagem, e no quarto período o Phoenix não conseguiu fazer muita coisa e acabou tendo sua 27ª derrota. Já a Atlanta deixou de ter campanha negativa e agora acumula 28 vitórias e 28 derrotas. Destaque do jogo: Trae Young, né, meus amigos? O nosso querido Calvo das Neves, né, o abominável Calvo das Neves, meteu 36 pontos, 7 rebotes, 12 assistências e ainda meteu aquelas bolas que só Trae Young consegue meter, né? Aquelas bolas do meio da quadra. Foi realmente coisa linda o que o Trae Young jogou ontem. Brooklyn Nets encarou o Chicago Bulls e conseguiu uma belíssima vitória por 116-105 num jogo que ficou marcado pelas tijoladas do Chicago Bulls no perímetro e por uma ótima reestreia de Spencer Dinwiddie. Seguinte,
No primeiro tempo, né, o Chicago foi muito mal no perímetro, né, o Chicago ficou 0 de 7 para 3 pontos, só que conseguiu ainda ter uma boa produção ofensiva por conta da ausência do Claxton do Nets, né? Sem ter o Claxton, o Brooklyn não protegeu tão bem o garrafão e o Chicago Bulls conseguiu explorar bem as infiltrações. O próprio Zach LaVine teve uma produção muito alta, foram 18 pontos para ele só no primeiro tempo, o que fez com que o Chicago liderasse o jogo em alguns momentos. O Bulls não foi para o intervalo na vantagem porque o banco do Brooklyn Nets foi muito eficiente, principalmente no segundo período. E aí, cabe destacar o Joe Harris, que fechou o primeiro tempo, cara, com 18 pontos e 6 bolas de 3. E graças ao Joe Harris e aos outros reservas, o Brooklyn conseguiu ir para o intervalo vencendo por 3 pontos. E é importante dizer também que os titulares do Nets foram muito mal no ataque, tá? Defensivamente, o Dorian Finney-Smith até que foi bem, né? Ele conseguiu ter um bom desempenho defensivo. Só que os titulares, ofensivamente falando, foram mal pra caramba. Tanto é que nenhum titular chegou perto de ter 10 pontos no primeiro tempo, né? Então, realmente, se não fosse o banco, o Brooklyn teria levado uma desvantagem considerável pro intervalo. No terceiro período, o Chicago seguiu tijolando pra caramba e o Brooklyn, se aproveitando dessas tijoladas, conseguiu engatar boas transições e em 2 minutos abriu 11 pontos. Só que o Brooklyn seguiu sofrendo demais com as infiltrações do Chicago. Chicago teve muita facilidade para encontrar bandejas, né? Como eu disse, sem o Claxton, a defesa de garrafão do Nets não foi muito boa. E depois de meter uma run de 9-0, o Chicago conseguiu assumir a liderança do jogo. Nos 3 minutos finais, o Jacques Vaughn botou o seu banco de novo em quadra com a esperança de que o banco produzisse tão bem como produziu no final do primeiro tempo. Só que não aconteceu. O banco do Nets foi muito mal no terceiro período e aí cabe uma crítica isolada ao Ben Simmons, cara. O que o Ben Simmons foi mal no terceiro período foi brincadeira, hein? Ben Simmons, que veio do banco, né? Ele não foi titular, ele perdeu a sua vaga pro Dorian Finney-Smith nesse jogo. Cara, o Ben Simmons foi horroroso, cometeu muito turnover e não fez com que o Brooklyn conseguisse buscar o resultado e Chicago fechou o terceiro período na frente. No quarto período, aí o Jacques Vaughn foi muito inteligente. Porque o que o Jacques Vaughn fez? Ele percebendo que o Chicago estava tendo uma facilidade enorme para explorar a média e curta distância, ele botou o Yuta Watanabe para jogar ao lado do Dorian Finney-Smith e os dois foram muito bem protegendo essa média distância e bloqueando as infiltrações do Chicago. Os dois fizeram com que o Bulls só tivesse como opção o perímetro. E como o time estava tijolando uma barbaridade, o ataque do Bulls não produziu tão bem. E ofensivamente, o Brooklyn contou com o Spencer Dinwiddie e um Cam Thomas muito produtivos. Os dois foram muito bem, especialmente o Spencer Dinwiddie. E Brooklyn conseguiu reassumir a liderança do jogo e conservou a vantagem até a reta final do jogo. Só para vocês terem noção do impacto que essa mudança que o Jacques Vaughn fez de colocar o Watanabe ao lado do Finney-Smith, com os dois em quadra, o Chicago Bulls conseguiu apenas uma cesta em 4 minutos, cara. Realmente os dois fizeram uma baita diferença. Imagina quando tiver Mikal Bridges e Cam Johnson disponíveis, né, cara? Essa defesa do Brooklyn promete ser bem interessante. Vai ter que dar um jeito no ataque. O ataque tá me preocupando, mas a defesa promete ser bem forte. Pois bem, Brooklyn fechou muito bem o jogo, garantiu sua 33ª vitória, enquanto Chicago teve sua 29ª derrota. Destaques do jogo, pelo lado do Brooklyn, Spencer Dinwiddie com 25 pontos e o Cam Thomas com 20 pontos foram muito bem. Pelo lado do Chicago, cabe destacar o Zach LaVine, que meteu 38 pontos, e cabe destacar o péssimo perímetro do Bulls, que ficou 5 de 26 para 3 pontos. Realmente, o perímetro do Chicago foi uma atrocidade ontem. Para fechar o vídeo, vamos falar sobre a vitória do Milwaukee Bucks para cima do Lakers por 115-106, né? O Lakers que não teve nenhuma estreia dos seus novos jogadores e ainda não teve o LeBron James, que por conta de dores no pé acabou sendo poupado. E vou te falar, fez falta demais o LeBron. Vamos lá. No primeiro período, o Anthony Davis teve, um ótimo desempenho dos dois lados da quadra, né? Ofensivamente, o AD conseguiu explorar bem
a defesa do Milwaukee Bucks, e defensivamente ele foi muito importante para desacelerar o Giannis Antetokounmpo. E como o redor do Giannis não estava tão bem, né, os outros jogadores do Bucks não estavam com aproveitamento muito bom, Milwaukee não conseguiu produzir tanto no ataque, o que permitiu que o Lakers abrisse uma boa vantagem no primeiro período. Lakers, inclusive, nos 2 minutos finais, conseguiu embalar uma run de 17-5, cara. Realmente o Lakers foi muito bem no primeiro período. No segundo período, o Lakers seguiu muito bem na defesa, seguiu muito sólido, só que ofensivamente o Lakers não produziu tão bem, né? O Anthony Davis foi muito bem marcado pelo Brook Lopes no segundo período, e mesmo o Giannis não tendo muito espaço, ele conseguiu ter um bom volume de pontuação por conta dos lances livres. Ele foi muito para ali do lance livre, conseguiu pontuar, e nos 3 minutos finais, com a entrada de Chris Middleton, que veio do banco, o Bucks conseguiu assumir a liderança do jogo, só que nos minutos finais, nos 2 minutinhos finais, o Dennis Schroeder engatou uma boa sequência, e depois de uma bola de 3 do Austin Reeves, o Lakers conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem de 8 pontos. Mas assim, tomou um calor danado do Milwaukee Bucks no segundo período. No terceiro período foi onde o jogo realmente virou a favor do Milwaukee Bucks, né? Porque o desgaste, né, defensivo que o Lakers acabou tendo para parar o Giannis acabou cobrando um preço, né, cara? Os jogadores do Lakers estavam visivelmente cansados, e o Giannis, se aproveitando desse cansaço, conseguiu deitar e rolar para cima da defesa do Lakers. Realmente o Giannis teve um volume de jogo espetacular no terceiro período, conseguiu liderar uma run de 10-0 que botou o Bucks de volta à liderança. Depois que o Chris Middleton entrou no jogo, ali nos 4 minutos finais, o Milwaukee conseguiu abrir 7 pontos de vantagem e conservou essa vantagem até o final do terceiro período. E no quarto período, apesar do Lakers ter conseguido diminuir para 3 pontos a desvantagem, depois que o Anthony Davis cometeu a quinta falta e teve que ir para o banco, o Lakers acabou sofrendo muito. O Giannis foi para dentro, conseguiu pontuar bastante, fez com que o Bucks desgarrasse no placar, e na reta final, Brook Lopes foi muito bem na defesa, impediu as infiltrações do Lakers, e no ataque, Chris Middleton novamente fez a diferença e botou o Bucks em uma ótima situação e controlou o jogo até o final. Milwaukee garantiu sua 38ª vitória e já sonha com a liderança do leste, enquanto o Lakers teve sua 31ª derrota e espera ansioso a estreia das suas novas contratações, que inclusive uma boa parte delas já estavam ali no banco assistindo o jogo, né? DeAndre Russell, Malik Beasley, Vanderbilt já estavam ali. E sendo sincero, pelo que eu vi do Lakers nesse jogo contra o Bucks, essa defesa física, essa defesa aguerrida, na boa, quando esses caras estrearem, eu acho que o Lakers tende a ter uma melhora mais do que considerável, tá? Tô com uma expectativa bem alta pro Lakers com esses novos reforços. Bom, destaque do jogo foi o Giannis Antetokounmpo, que meteu 38 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, mas o Chris Middleton também foi muito bem, com 22 pontos. Pelo lado do Lakers, cabe destacar o Dennis Schroeder, que meteu 25 pontos e distribuiu 12 assistências sem cometer nenhum turnover, cara. 12 assistências sem nenhum turnover. Isso é algo muito difícil de acontecer. Além de Schroeder, cabe destacar o Anthony Davis, que mesmo tendo problemas com faltas e tendo sido muito bem marcado pelo Brook Lopes, o AD ainda meteu um duplo-duplo com 23 pontos e 16 rebotes, cara. Isso que é impressionante no Anthony Davis. Mesmo quando o cara é bem marcado, ele consegue ter números espetaculares. Pois bem, esses foram os destaques da rodada de ontem, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, mandar para seus amigos. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai oferecer para vocês 7 dias totalmente gratuitos para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, caso você ainda não tenha o League Pass e queira testar por 7 dias, é só clicar nesse link e garantir já o seu, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem muita coisa pra gente falar. Vamos fazer um recap da Trade Deadline. Vamos ter vencedores e perdedores da Trade Deadline, velho. Então, vai ter muita coisa. Recomendo que você ative as notificações para não perder nada. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.